Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia para vocês, uma excelente manhã de segunda-feira. Nós estamos iniciando mais uma mensagem, estou ao vivo. Quero deixar um texto para a meditação dos irmãos, assim diz a palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, no versículo 31. Mateus 13, 31, diz assim a Bíblia. Outra parábola assim lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem, pegando nele, semeou em seu próprio campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. No texto aqui lido, Jesus ele estava trazendo algumas parábolas, né, acerca do reino dos céus, acerca da salvação. E nesse conjunto de parábolas tem essa pequenininha, né, essa parábola falando sobre o grão de mostarda. E ele diz que o reino dos céus é semelhante a esse grão de mostarda que um homem, pegando nele, semeia no seu próprio campo. E é a menor de todas as sementes, mas quando cresce se torna uma grande árvore, né? Se torna a maior das plantas. E aí ele diz que de sorte que ela fica tão grande, tão robusta, que vem as árvores do céu e se aninham em seus ramos. Todos nós carregamos uma semente, né? Com muito sofrimento, né? A semente é conduzida, não só a fé é uma semente, mas um projeto de Deus para a nossa vida. E o projeto principal de Deus, do Senhor para nós, é a salvação. Então, quando nós passamos por essas situações de adversidade, é para que venhamos a entender isso. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, porque é um grão, talvez fosse desprezado, né, não tivesse um valor tão grande. Mas a palavra fala que um certo homem, pegando nesse grão, semeou no seu campo. Eu acredito que cada um de nós semeamos esse grão no nosso campo a partir do momento que conhecemos ao Senhor e recorremos a Ele, oramos, buscamos a Sua presença. E de fato, o grão de mostarda, esse projeto de salvação é o menor de todas as sementes. Para o mundo não tem valor. Para o mundo, talvez a semente da prosperidade tenha mais valor, talvez a semente do relacionamento tenha mais valor, da vida sentimental, ou a semente do intelecto, do estudo, dos diplomas, né, de você estudar para uma faculdade, você estudar para um concurso. Isso tudo é muito bom. Só que essa semente, né, não tem nada de pecado nisso, não estou dizendo isso, mas a semente que se refere ao reino dos céus, à salvação, ela é a menor de todas as sementes. Para o homem natural, no mundo em que nós vivemos. Mas é interessante que quando ela foi plantada e ela crescendo, ela se tornou a maior das plantas. Assim se tornou uma árvore tão grande que as árvores do céu vinham e se aninhavam ali nos seus ramos. Isso é engraçado, né? É interessante, porque esse projeto de salvação ele é muito diferente, né? E às vezes nós não queremos entender isso. Quando nós falamos de uma árvore e o Senhor Jesus ele dá essa metáfora, que ele usa dessa metáfora, uma árvore muito grande, que as árvores do céu vêm, essas árvores somos nós. Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua criação, a sua personalidade. Povos de todo mundo, pessoas de toda a terra, cada um do seu jeito, se aninha nessa árvore chamada salvação, né? Se aninha em seus galhos. E é interessante porque, né, nos seus ramos, que diz a palavra, são pássaros diferentes, aves, né, que está no plural, né? Vem as aves do céu. A Bíblia não dá especificamente um tipo de ave, e se aninham nos seus ramos, são diversos ramos. E a gente entende o que acontece hoje em dia, né? E é natural. Cada um vivendo uma experiência, você talvez se sinta um ninho na igreja que você está, o outro se sente num ninho na outra igreja que está, cada um aninhado num ramo.
E Deus ele te trouxe essa provação, né? O deserto, tudo é o deserto, né? Esse deserto, mas ele colocou no seu coração uma semente, que é essa semente tão pequena, esse grão de mostarda. E isso produz frutos. Deus não está com isso desprezando aquilo que você está passando, e com isso não quer dizer que ele não se importa, ou que não é para ele uma prioridade. É sim uma prioridade, mas a maior prioridade dele, né, é a salvação na sua vida. Você vai colher, né, ele te fará colher as tuas orações, as tuas lágrimas, a sua busca, ela nunca é vã. Quando buscamos e nos esforçamos em alcançar alguma coisa, de um homem, de uma empresa, do que quer que seja, essa sua busca pode ser frustrada. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, um supervisor do setor de eventos. Ele estava há mais de 20 anos na empresa e ele recebeu um belo dia, no dia do aniversário dele, ele recebeu uma caneta de presente. E depois ele, conversando comigo, não, um relógio, perdão, foi um relógio. Depois ele conversando comigo no refeitório, ele falou assim: esse tempo todo trabalhando aqui para ganhar um relógio. Então, uma certa frustração ali há anos trabalhando na empresa e não tendo o seu devido valor, né, reconhecido e sendo recompensado por isso. Mas com Deus é diferente. O Senhor não é injusto. O Senhor sabe, né? O Senhor conhece. O Senhor sabe realmente aquilo que você tem clamado, né? Aquilo que você tem pedido, e existe uma semente que você tem carregado. Agora, é necessário que nós venhamos a ter uma novidade de vida nele. É difícil ter essa novidade de vida, né? É difícil nascer de novo no meio de uma provação, mas é necessário. Porque entramos às vezes com o pensamento de que esse reino dos céus não importa, de que essa semente, esse grão de mostarda realmente não importa, mas só se transformou nessa grande árvore porque o homem ele pegou desse grão e semeou no seu campo. Será que nós temos recebido esse mesmo grão e temos semeado em nosso campo, ou será que temos desprezado? Ou será que essa semente tem caído pela beira da estrada, né, e se perdido? Porque a salvação de fato é o grande projeto de Deus. E com isso, de novo, não quer dizer que o Senhor, ele não vai estar fazendo a obra na sua vida. Vai. Se você plantar no seu campo, no campo do seu coração, a salvação, Deus ele vai estar trazendo para ti também a colheita das coisas que você tem plantado, das coisas que você tem buscado. Mas uma semana se inicia e você realmente acha que Deus não sabe quais são os teus temores, as tuas preocupações, as ansiedades que tu tem acerca dessa semana que está começando, acerca desse dia que está começando. O Senhor conhece, o Senhor sabe. De forma alguma, Deus ele despreza os nossos sentimentos. Pelo contrário, sempre, desde o início, todo o desejo dele foi esse: de que viéssemos até ele, de que recorrêssemos a ele, de que buscássemos a sua presença. E se você está fazendo isso, meu irmão, minha irmã, você está no caminho certo. É esse caminho de busca, de oração, de clamor, priorizando sempre essa semente da salvação. É importante bater nessa tecla, sempre priorizando isso, porque ela sim produz o maior resultado que você pode ter, né? E é um resultado interessante, agora trazendo para uma outra esfera, porque às vezes nós plantamos isso na nossa casa, essa semente, esse grão de mostarda, e essa árvore frondosa traz as aves, né, que estão perdidas de tudo que é lugar, as pessoas da nossa família que não conheciam o Senhor e acabam se aninhando por conta de uma pessoa, por conta de um que escolheu fazer um plantio, por conta de um que escolheu cultivar algo no seu campo, na sua vida. Uma pessoa. Eu lembro quando eu era adolescente na igreja, e o Senhor falou comigo que
por causa de uma pessoa da minha família, toda a minha família seria salva. E aí eu comentei isso com a minha irmã, que era da igreja, sempre foi, ela entrou antes de mim, só ela e eu que somos. Hoje meu irmão também se converteu hoje, mas naquela época só eu e ela que éramos. Eu comentava isso com ela e ela falou comigo que o Senhor já tinha revelado isso para ela uma vez. O Senhor já tinha falado para ela, minha irmã é de uma outra denominação, não é da mesma que a minha, e o Senhor tinha revelado para ela no culto que por causa da minha avó paterna, a minha família ia alcançar a experiência de salvação, porque a minha avó semeou lá atrás. Olha que interessante. A minha avó era aquele tipo de senhorinha do coque, do cabelinho preso, só andava de roupão pra cima e pra baixo. E quando ela faleceu, eu era muito novo. Faleceu, eu era muito novo, eu tinha uns 7 anos, mas eu lembro dela. E ela semeou, ela fez como esse homem da parábola, né, aqui do texto. Pegou o grão de mostarda e semeou no seu campo. Ele se transformou numa árvore. Olha os frutos, os resultados dessa escolha. Então essa é a escolha mais importante. Eu quero restauração. Busca salvação, porque a restauração faz parte da salvação. Faz parte. Você quer uma restauração? Busca a salvação. Até mesmo porque uma restauração de verdade, ela passa pela salvação. Passa pelo arrependimento, que é a conversão, que é a transformação. É isso. Leva essa semente para dentro da sua casa. Esse grão de mostarda. É desprezado? É. As pessoas não dão valor? Não. É a menor de todas as sementes? É sim. Mas você sabe o que ela produz. Você conhece, a palavra diz, olha, produz a maior de todas as árvores. É a menor semente, mas a maior de todas as árvores. Quando ela cresce. Então é isso. Olha o resultado que ela traz. Nada traz maior resultado, melhor resultado que esse grão de mostarda. Então, é uma possibilidade ímpar que você está tendo. Hoje você é o atalaia da sua casa. Hoje você é o atalaia do seu lar, o seu sentinela. Aquele que está sendo colocado como uma candeia para iluminar. A oportunidade que nós temos, né? Acho que é um privilégio. Então, para a gente finalizar, Deus te fará colher algo que você já tem buscado. Ops, falei errado. Além do que você já tem buscado. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, nessa semana. A paz do Senhor Jesus.